Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 92 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Roger Lee Jesus. E aproveitamos para agradecer aos patronos que nos apoiam e que nos permitem manter esta nossa atividade, este nosso hobby histórico. E, já sabem, se quiserem juntar-se à nossa comunidade, podem fazê-lo através da plataforma Patreon, o link fica na descrição do episódio. E desta vez temos connosco uma convidada especial, que nos levará até à Idade Média, para falar concretamente sobre a assistência aos pobres e aos marginais. Não é assim, Roger? Sim, temos connosco a Ana Rita Rocha, doutorada em História Medieval pela Universidade de Coimbra e é investigadora do Instituto de História Contemporânea e colaboradora do Instituto de Estudos Medievais, ambos centros da Universidade Nova de Lisboa, e é atualmente investigadora do projeto Vínculo, na mesma universidade, na Universidade Nova de Lisboa, e é especialista sobretudo nos temas da pobreza e da caridade e da assistência aos pobres e aos doentes na época medieval e moderna. Mas mais importante do que isso tudo, diria eu, é que é uma das autoras que colaborou connosco no nosso livro Atualizar a História, onde assina o capítulo intitulado Uma Sociedade Desamparada, a Assistência na Idade Média. E por isso agradecemos muito à Ana Rita estar aqui hoje connosco, neste nosso episódio especial do podcast Falando de História, para nos vir falar destes temas de quais trabalha. Muito obrigado, Rita, e bem-vinda aqui ao nosso estúdio virtual. Olá, Roger. Olá, Paulo. Muito obrigada. Muito obrigada também pelas palavras e pelo convite para participar aqui no vosso podcast. É realmente um gosto. Obrigada. E então começamos com uma pergunta geral. Nós começamos sempre, obviamente, pelas perguntas mais básicas para tentar introduzir o tema, mas tendo em conta que estamos a falar sobre a assistência aos pobres e aos marginais na Idade Média, a primeira pergunta assim à cabeça é: como é que na Idade Média se define um pobre? É da mesma forma? O que é que se considera um pobre? De acordo com a definição clássica, digamos assim, de pobre, apresentada por Michel Mollart numa das suas obras mais conhecidas sobre os pobres na Idade Média, o pobre era aquele que, permanente ou temporariamente, se encontrava privado de meios materiais, de poder e de consideração social. Este é um conceito que se refere às várias épocas, mas que pode, de facto, servir também para definir o pobre medieval, uma altura em que, apesar de tudo, este conceito não se restringia a aspectos económicos e sociais, assumindo também um valor ou um sentido religioso, seja para o pobre, que vê ou que poderia ver naturalmente a sua condição como uma virtude, uma vez que o seu sofrimento em vida lhe garantia a salvação eterna, como também podia ser visto como uma virtude por parte do rico, que canalizava para o pobre a sua caridade e as suas práticas assistenciais, uma forma de mais facilmente atingir a salvação eterna, ou a salvação após a morte, uma vez que o pobre servia como intercessor junto de Deus. Este é um conceito, na verdade, também muito relativo na Idade Média, podia assumir diversas formas, sobretudo de acordo com os fatores que podiam conduzir ao empobrecimento de uma determinada pessoa, fosse a privação de meios materiais, ao qual já me referi, seja a ausência de saúde, a falta de contexto familiar e social, entre outros fatores. Também podia variar de acordo com as atitudes da sociedade para com estes pobres. Por exemplo, a sociedade, por norma, manifestava admiração pelo pobre envergonhado, alguém que já tinha tido uma condição social e económica confortável ou relativamente confortável, mas que por diversas causas podia cair na pobreza e então sentia-se demasiado envergonhado para mendigar, para viver da esmola, sendo alvo de uma assistência um pouco diferenciada dos restantes pobres. Este pobre era geralmente involuntário, era pobre devido a fatores alheios à sua vontade, não era pobre propositadamente ou por sua vontade, e eram eles os principais destinatários da caridade e da assistência medievais, aqueles que mais dela necessitavam e também que a mereciam, eram os pobres merecedores dessa mesma caridade. E eram eles que compunham aquela grande massa de pobres anónimos que a documentação medieval nos dá conta, em particular nos testamentos, onde os ricos, ou os mais ricos, destinavam legados pios aos pobres de uma cidade ou até do reino, se estivermos a falar no caso dos reis. Havia ainda um grupo de pobres voluntários, que eram por norma clérigos, que optavam por recusar aos bens terrenos e viver em pobreza,
despojados, portanto, de tudo, e que também recebiam legados pios, aqui num contexto diferente. Referimos em particular, num primeiro momento, a ordens monásticas como a cisterciense, e depois, a partir, sobretudo do século XIII, às ordens mendicantes, o seu nome diz tudo, franciscanos e dominicanos, que optavam por viver em pobreza e depender um pouco ou em parte das esmolas da sociedade. Isso quer dizer que neste entendimento do que era o pobre na Idade Média, nesta organização social, o pobre tinha a sua razão de ser, a sua existência, ou seja, não era apenas, lá está, algo que acontecia, mas fazia parte deste entendimento do mundo, como disseste, não é? Que podia ser visto pelos próprios ricos como parte da engrenagem para eles próprios, não é? Enfim, somarem mais pontos. Sim, é isso mesmo, Roger. O pobre tinha um papel social positivo, se pensarmos assim, uma vez que era entendido como um intercessor privilegiado perante Deus, quando o rico tentava ascender ao céu, uma vez que não tinha uma salvação eterna ou um acesso direto ao céu, como o pobre que já tinha sofrido em vida e, portanto, tinha uma entrada direta, um pouco como aquele que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico chegar ao céu. E, portanto, sim, o pobre servia a esse propósito de salvação e tinha aqui um papel social muito importante e que se manifestava nos testamentos, até que, no final, a partir dos séculos XIV, XV, o pobre começa a ser substituído, por exemplo, por clérigos que seriam intercessores muito mais especializados, digamos assim, para interceder junto de Deus através de orações e de outros tipos de encargos pios para interceder por estes ricos. No entanto, o pobre tem, de facto, esta função, em particular quando, a partir da Revolução da Caridade, como lhe chama André Fouché, a partir dos séculos XII e XIII, que a sociedade é exortada pela própria Igreja a praticar as obras de assistência, as obras de misericórdia, tanto as corporais como as espirituais. Lá está, como uma forma, então, de atingir essa mesma salvação, a vida eterna, não é? Após a morte. Bom, claro, para o pobre da Idade Média deveria adorar esta ideia de que servia este propósito para os ricos. Portanto, sem dúvida alguma, claro, a chafurdar na pobreza, mas pelo menos estava a cumprir a função para os ricos. Exatamente. Sim, é o que os pobres mais adoram, independentemente da era. Exatamente. Mas tendo em conta que os pobres tinham este seu lugar na sociedade, afinal, que instituições é que existiam para lhes dar alguma assistência, para, lá está, aliviar as condições nefastas e bem reais dessa pobreza na sua vida, na sua saúde? Também, sobretudo a partir dos séculos XII e XIII, começam a desenvolver-se alguns mecanismos de assistência, digamos assim, para além da esmola praticada ou dos legados pios praticados pelos mais ricos. E então começam a surgir ao mesmo tempo, e muitas vezes resultantes da própria iniciativa dos particulares, começam a existir instituições, a surgir instituições especializadas, digamos assim, na assistência aos pobres no sentido lato do termo, todos os carenciados, pobres, peregrinos, doentes, todos aqueles que precisassem de assistência. Assim, eu costumo distinguir 3 grandes grupos de instituições: hospitais, albergarias e confrarias, seriam assim os principais grupos de instituições medievais, sendo que os conceitos são um pouco mais complexos do que dizer apenas estes 3 termos. Os hospitais eram talvez as principais instituições de assistência medievais. Podiam assumir diversas formas. Eu vou já dar alguns exemplos, posso-vos dar alguns exemplos das diversas formas que podiam assistir, consoante os pobres e os hóspedes que acolhiam, hóspedes aqui naturalmente entre aspas. Hospital vem precisamente do conceito de hospitalidade, de receber, e os hospitais medievais eram muito diferentes do conceito atual de hospital e mesmo do conceito moderno de hospital, claro, não se destinando a tratar ou curar doentes, mas sim pobres. Naturalmente que não negligenciavam os pobres que adoecessem nas suas instalações, mas esse não era de todo o seu objetivo principal até aos finais da Idade Média. E eram sempre de reduzidas dimensões, ou maioritariamente de reduzidas dimensões, com 4, 5 camas, podiam alojar mais do que esse número de pobres, mas nunca muito além desse número. Alguns já poderiam ser um pouco maiores, mas a regra eram de facto pequenas dimensões e era para oferecer abrigo, uma cama e algumas refeições a quem necessitasse de pernoitar alguns dias.
As albergarias começam por ser diferentes dos hospitais, são também pequenas instituições de acolhimento, sobretudo de viajantes e peregrinos, estão muito ligadas aos caminhos e às pontes, portanto, às vias de comunicação, e instalavam-se em locais estratégicos para oferecer proteção em zonas mais isoladas a todos aqueles que caminhassem durante a noite e durante o dia, que precisassem depois de se acolher durante a noite. Quando as albergarias começam a surgir também em contexto urbano, os termos começam a ser indistintos, portanto, tanto se utiliza hospital como albergaria muitas vezes para se referir a uma mesma instituição. E estou aqui a lembrar-me até de algumas terras com esse nome, não é? Por exemplo, a Albergaria à Velha. Virá daí o nome? É isso mesmo, Paulo. Temos ainda hoje na toponímia portuguesa muitas terras que se chamam albergaria, ou seja, a Albergaria à Velha é o exemplo mais clássico e talvez mais conhecido, é um de entre muitos, e o seu nome vem precisamente de uma albergaria que terá sido instituída por Dona Teresa ainda, e que numa zona de passagem, que sempre foi de facto de passagem, para proteção de todos os viajantes. Estamos até mais ou menos no caminho para Santiago, por exemplo, e portanto era precisamente para acolher esses peregrinos e esses viajantes nas suas rotas de peregrinação ou de viagem. Um beijinho e um abraço a todos os nossos ouvintes de Albergaria Velha que nos estejam a ouvir. Bom, e aqui falta-nos ainda analisar também a questão das confrarias, não é verdade? As confrarias são instituições um pouco diferentes dos hospitais e albergarias, que são muito mais semelhantes entre si, mas as confrarias têm também um papel importante na assistência a estes pobres. São irmandades formadas por homens e mulheres, são leigas, não têm necessariamente ligação à igreja, embora estivessem por norma sediadas nas igrejas paroquiais, mas são formadas por esses homens e mulheres leigos, ou também por clérigos dependentes. São pessoas que têm, acima de tudo, objetivos comuns de solidariedade e de sociabilidade, muitas vezes quando estão desenraizadas das suas terras, não fora do seu contexto familiar ou de vizinhança, e criam estes laços que muitas vezes reproduzem até os laços familiares, daí o confrado, os irmãos, e que são predominantemente destinadas à prática da solidariedade entre irmãos, portanto são as chamadas solidariedades horizontais, de pessoas que estão a um mesmo nível, que são iguais, mas que também podiam praticar a solidariedade vertical, ou seja, além de ajudarem os irmãos numa situação de necessidade, podiam também destinar parte da sua ajuda aos mais pobres ou aos doentes, aos mais carenciados em geral. E muitas vezes essa assistência materializava-se na fundação de hospitais e de albergarias que passavam a ser administrados pelas confrarias que os fundavam. Quanto aos hospitais, há pouco não referi, podiam então assumir, ou melhor, referi que podiam assumir diversas formas, não especifiquei pelo menos algumas das mais importantes. Temos as chamadas mercearias, que é um conceito que nada tem a ver com o nosso conceito atual. Esta mercearia vem de mercê, ou seja, acolhia pobres de mercê, aqueles pobres envergonhados de que falei há pouco, que encontravam aqui assistência, dando em troca as suas preces por alma do fundador daquela instituição, rezando pela sua alma e, portanto, contribuindo para a sua salvação eterna. É muito raro surgir na documentação o termo mercearia, elas são sempre designadas por hospitais, mas nós conseguimos perceber que são mercearias através dos hóspedes que acolhiam, quando especificam quem é que deviam acolher, por norma homens e mulheres já acima de uma certa idade, que já não têm como subsistir e que precisam daquela assistência no fim da vida, digamos assim. Depois, um dos hospitais especializados mais conhecidos ou mais emblemáticos da Idade Média, as gafarias ou leprosarias, também frequentemente designadas como hospitais, que eram destinadas a acolher leprosos ou gafos, como eram conhecidos os doentes de lepra na Idade Média. E tinham características muito particulares e muito diferentes, distinguiam-se muito dos restantes hospitais, muitas vezes por assumirem maiores dimensões e até alcançarem grandes patrimónios fundiários ao longo da Idade Média, quer através de doações de benfeitores, quer através das doações dos próprios leprosos, que pagavam assim, de certo modo, a sua entrada e a sua estadia na gafaria. E depois, por fim, também os hospitais de meninos, ou seja, hospitais destinados ao acolhimento de órfãos
de crianças que estavam desamparadas, que não tinham uma família e que encontravam ali um sítio onde permanecer e onde ser sustentados até terem a idade mínima para trabalharem e se tornarem independentes. Bom, tendo em conta a dimensão, enfim, destas instituições de assistência, eu imagino que o próprio rei, neste caso a coroa, bom, obviamente já é um bocado óbvio que nós nos estamos a focar mais na Idade Média portuguesa, na realidade do reino português, e portanto neste caso, qual é o papel do rei nesta assistência? Portanto, ele intervém, ele regula, o que é que ele faz? Até porque, além do rei, há outros níveis de poder, não é? Quer dizer, há as câmaras municipais, o poder local, e há também as paróquias, esta divisão administrativa, também religiosa, que vai afetar de forma diferente o território. Portanto, o que é que há algum revê-se o poder do rei nessas instituições de assistência, ou o rei não está nem preocupado com o que acontece com os pobres? Sim, há sinais da intervenção régia relativamente desde cedo, embora ela se vá intensificando. Num primeiro momento, temos aqui de distinguir o papel do rei, de certo modo, de duas formas. Por um lado, logo desde a formação do reino e desde os primeiros reinados, com Dom Afonso Henriques, com Dom Sancho I, o rei intervinha como homem, não é como indivíduo. Portanto, tinha um papel individual, ao fim e ao cabo, através dos seus testamentos, assistindo, deixando legados para os pobres, para as instituições de assistência, para os leprosos, aqui muitas vezes para os leprosos ou para os pobres do reino ou das cidades mais importantes do reino. Tinha essa atitude enquanto homem religioso, também ele exortado pela Igreja a praticar as obras de misericórdia e destinava-lhes importantes somas até em dinheiro, naturalmente muito superiores a muitos dos particulares que também faziam estes legados. Por outro lado, o rei também podia fundar instituições de assistência, hospitais ou albergarias em particular, ou gafarias. Temos o exemplo da Gafaria de Coimbra, fundada por Dom Sancho I, no seu testamento, lá está, em 1210, que o rei funda esta instituição. Ele teria um particular carinho pelos leprosos, digamos assim, porque esta não é a única atitude que ele tem para com os leprosos no seu testamento, faz-lhe também outros legados, mas funda esta gafaria e a verdade é que a instituição se mantém sempre ligada ao poder régio ao longo da Idade Média, muito protegida, sempre com os seus privilégios confirmados e, até dada altura, é o próprio rei que outorga o regimento e que regula o funcionamento da instituição. Outros hospitais que também eram fundados pelo poder régio, como a Albergaria do Rei em Coimbra, que terá sido fundada em data incerta por Dom Afonso Henriques, e portanto há esta ligação muito próxima. Mais importante ainda, e por outro lado, numa segunda vertente desta atuação régia, é sobretudo nos séculos finais da Idade Média que o rei assume uma intervenção mais ativa nestas instituições de assistência no contexto da crise do século XIV, em particular, mas também já num período em que se começa a assistir a uma maior centralização do poder régio, sobretudo, e o rei começa a assumir a assistência como uma matéria da sua competência, passando a intervir de forma mais regular, digamos assim, nestas instituições, também na sequência de queixas contra os administradores dos pequenos hospitais, das pequenas albergarias, que se começam também a intensificar na sequência da crise do século XIV. As instituições queixavam-se que estes administradores não administravam ou não geriam as instituições de acordo com as suas competências, ou porque se apropriavam indevidamente dos bens das instituições, e então começam a surgir muitas queixas, sobretudo em cortes, contra estes responsáveis pela sua administração. E o rei aproveita neste momento para intervir e colocar homens da sua confiança, naturalmente, à frente destas instituições. Isto acaba até por conduzir a alguns conflitos entre o poder régio e a Igreja, também como parte destas mudanças e, sobretudo, como parte da reforma da assistência que começa a ser empreendida, começa a dar sinais ainda nos finais do século XIV, mas sobretudo ao longo do século XV, a partir do reinado de Dom Duarte, e que culmina no reinado de Dom Manuel, que se conclui no reinado de Dom Manuel e que altera todo este modelo assistencial medieval, digamos assim, de que tenho falado.
Os próprios concelhos também intervieram, em Portugal sempre com um papel um pouco secundário em relação ao poder régio, não de uma forma tão evidente, embora haja, sobretudo em cidades como o Porto e Lisboa, instituições que dependiam da gestão concelhia, digamos assim, eram as próprias câmaras que nomeavam os provedores, ou seja, os administradores de alguns hospitais, albergarias, também os capelães que serviam espiritualmente estas instituições, fiscalizavam os seus bens e respectivos rendimentos e também as suas instalações. Bom, já aqui referimos o papel da coroa, do rei como pessoa, dos próprios conselhos, e falta aqui também agora a igreja, não é? Desde logo, tendo em conta o seu papel na época e até porque, como referiste logo no início, imitavam, ou algumas ordens tendiam a imitar os próprios pobres, não é? Faziam os seus votos de pobreza e tudo mais. Qual era, afinal, o papel da Igreja nesta assistência? Sim, Paulo, a Igreja teve, de facto, um papel central, para todos os efeitos, na assistência, em particular até aos séculos XI e XII. A assistência era da competência dos bispos, dos monges, das ordens hospitalárias, que tomavam os pobres a seu cargo, prestavam-lhes os cuidados que eles necessitavam, ofereciam abrigo aos peregrinos e aos indigentes, nomeadamente nos mosteiros, distribuíam esmolas, alimentos, vestuários por estes pobres, e a partir do século XI, XII, já não tanto desta forma tão marcada ou evidente, mas continuaram a prestar assistência e, acima de tudo, através daquela exortação, como disse, aos particulares para praticarem a caridade. Além disso, estas instituições eclesiásticas, em particular as monásticas, podiam também fundar e administrar hospitais dentro, portanto, das suas próprias instituições monásticas, dentro dos seus próprios mosteiros, que se destinavam, por um lado, a cuidar dos próprios monges que podiam adoecer. Aqui já havia alguns cuidados, poderia haver alguns cuidados médicos ou até aplicação de terapêuticas, mas também para acolher peregrinos e pobres errantes que poderiam necessitar dessa assistência. Para além disso, há depois um aspecto muito importante em que a Igreja intervém, porque uma vez que a fundação ou administração de um hospital ou instituição de assistência podia envolver a gestão dos chamados bens das almas, ou seja, bens que os particulares tinham doado nos seus testamentos e que estavam um pouco dependentes da Igreja, não é? Seja do poder episcopal, seja do poder papal. Também quando um hospital ou albergaria tinha uma capela ou um altar onde se cuidava da alma, não era apenas cuidar do corpo dos pobres ou dos doentes, era também necessário cuidar da alma, e nesses casos os hospitais precisavam de uma licença para poderem construir a capela ou o altar, e também qualquer intervenção que os bispos teriam de fazer, como por exemplo as visitações episcopais que abrangiam também estes lugares santos, não é? Religiosos, ao fim e ao cabo. Apesar de tudo, e também falei há pouco, o papel da Igreja vai-se também alterando e, sobretudo, com a reforma da assistência e com a maior intervenção do poder régio, há até conflitos entre os clérigos e o rei, entre quem é que tem a administração ou a jurisdição sobre os hospitais. Os clérigos defendem que são eles por causa por serem lugares religiosos, por estarem associados a bens das almas. O rei começa a interessar-se cada vez mais pela gestão dos bens das almas dos seus súbditos, e então há estas alterações nos finais da Idade Média, mas, por exemplo, o rei não pode unir os hospitais de uma mesma cidade num só, sem autorização papal, porque envolve a alteração de disposições testamentárias, às vezes com séculos de existência, não é? Sim, até porque há este papel que, bom, hoje em dia estamos numa sociedade maioritariamente laica e, portanto, é um pouco difícil para nós compreendermos este alcance espiritual desta sociedade medieval. Enfim, não é apenas único, claro, da época medieval, mas desta importância da alma, da salvação das almas, que era realmente condicionante a praticamente tudo. Tudo, e que determinava a forma até como a sociedade se organizava, ou sobretudo organizava a morte, não é? E preparava a morte, que é algo que para nós pode ser um pouco estranho ou diferente, não é, daquilo que estamos habituados, mas que ocupava um lugar central na sociedade medieval.
Tu falaste aqui também já, por exemplo, dos leprosos, porque nós temos vindo a falar dos pobres, também falaste nestes pobres por doença, porque é também uma categoria à parte, quer dizer, porque estas doenças acabavam por empurrar também para a marginalidade, para esta pobreza, como é o caso da lepra, não é? Sim, algumas doenças, e muito em particular a lepra na Idade Média, que é até ao surto da peste negra no século XIV, é a doença mais emblemática da Idade Média, que nós ouvimos e associamos logo à Idade Média, e doenças como a lepra podiam, de facto, conduzir à marginalização ou à exclusão do doente pela sociedade em geral. A doença podia adquirir características físicas muito visíveis, muito evidentes, que podiam causar repulsa a quem contactava com estes leprosos ou quem com eles se cruzava na rua, e por isso eram muitas vezes estigmatizados e alvo de rejeição e de exclusão pelos seus pares, pela restante sociedade. E há, de facto, sinais dessa marginalização na documentação medieval, e dando aqui o exemplo português, já mais para os séculos finais da Idade Média, século XIV, XV, a documentação também se torna mais abundante. Há alguns exemplos dessa marginalização. Por exemplo, em 1365, Dom Pedro I terá emitido, outorgado um documento relativamente aos leprosos errantes que não tinham lugar na leprosaria. Há aqui depois uma distinção entre leprosos, entre aqueles que têm um lugar na leprosaria, porque a entrada não era gratuita nem forçada, o que é um aspecto também curioso, e portanto apenas quem tinha condições económicas, não digo que os mais ricos da sociedade, mas que tivessem condições económicas mínimas que lhes permitissem pagar a sua entrada na instituição, é que tinham lugar na instituição. E depois há estes leprosos chamados errantes, que são aqueles que não conseguem, que são os pobres, não é? Os leprosos pobres, que não têm como pagar a sua entrada na instituição, e então vivem da esmola e vagueiam pelas cidades e pelos campos, e então estes sim eram marginalizados pela sociedade, e eram inclusivamente marginalizados e excluídos por aqueles que estavam nas leprosarias, o que é aqui um pouco curioso, que gera uma tal hierarquização entre estes leprosos. Também eram estigmatizados pelos moradores das cidades, que não os deixavam pedir esmola, que lhes batiam, que os feriam, expulsavam das vilas e dos outros lugares. No século XV, a variação do Porto também expulsa estes leprosos errantes da cidade, ameaça-os com ferimentos de vara se voltarem uma segunda vez, e com açoites se regressarem outras vezes. Portanto, há aqui, de facto, uma verdadeira expulsão do centro, não é? Para as margens. E já em Coimbra, em 1442, os clérigos da Igreja de Santa Justa referem-se a estes doentes como homens tão nojosos, ou seja, há aqui um sentimento de nojo, não é? De repulsa por estes homens, por estes leprosos. E, portanto, há todo um outro conjunto também de sinais que apontam para um certo afastamento, mas também preocupação com contágio, não é? Não podemos esquecer que na Idade Média se acreditava que a lepra era contagiosa ou muito mais contagiosa do que na realidade é, e então há também um afastamento por esses motivos. Impede-se que se aproximem dos poços para não contaminarem águas, que não andem descalços na terra, portanto todo um conjunto de medidas que tentavam afastá-los, mas também com o medo do contágio, não é? Para evitar o contágio. Claro. Por outro lado, a historiografia mais recente tem tentado também combater alguns mitos que se foram construindo sobre o leproso medieval, muitos deles surgidos a partir do século XIX, e tem procurado clarificar melhor o lugar do leproso na sociedade, e tem-se percebido que há, de facto, alguma marginalização, mas também há inclusão, ou pelo menos sentimentos até de compaixão por parte da sociedade, que ao mesmo tempo que a doença gerava repulsa, também gerava esta compaixão, não é? Este sentimento de pena, digamos assim, pelo leproso que sofre. E, portanto, é preciso afastar os leprosos pelas razões óbvias que já referi, mas também mantê-los perto o suficiente para os poder ajudar, para os poder assistir, também manter debaixo do olho, não é? Vigiar, digamos assim, para estarem sempre perto,
e por isso é que as gafarias estavam não nos centros das cidades, mas também não completamente afastadas, estavam nos seus arrabaldes, junto aos caminhos, próximo o suficiente à distância de um atirar de pedra, como diz o Jacques Le Goff aqui, numa tradução um pouco literal. E nas próprias instituições, os leprosos podiam até assumir um papel interventivo, eles próprios intervinham na administração da instituição, estavam presentes nos contratos que se estabeleciam, tinham esse papel muito positivo também na própria instituição, podiam deslocar-se à cidade, podiam ir em romaria, iam inclusivamente às Caldas, os leprosos de Santarém podiam ir às termas, tudo isto desde que obtivessem a autorização dos administradores da instituição. E depois outros leprosos provenientes de estratos sociais mais elevados, ou de categorias sociais mais elevadas, que podiam inclusivamente permanecer nas suas próprias casas, obtendo muitas vezes para isso autorização régia. E é verdade ou é mito aquela imagem de que eles eram obrigados a usar uma matraca? Eu neste momento não tenho uma matraca, mas Marco António, põe aí uma matraca, faz favor. Ok. Ou seja, este instrumento de madeira que é muito... Aliás, até da nossa infância é uma coisa que faz simplesmente barulho, mas há esta ideia de que seria usado pelos leprosos, pelos gafos, na Idade Média, para anunciarem precisamente que estavam a chegar e assim as pessoas podiam se pôr a andar. Da nossa infância ou talvez da tua, Roger? Tu é que deves ter crescido nos anos 30 do século XX. Em 1749 era muito normal também. Bom, há uma representação do século XV de um leproso que tem de facto uma matraca na mão e portanto seria um objeto que ficou associado a estes doentes e que por norma associamos de facto a esse aviso, não é? Para que as pessoas se possam afastar e não saber que vem lá o leproso e portanto fugir do contágio da lepra. No entanto, começa-se a dar um sentido diferente, não é? Esta utilização da matraca. Não quer dizer que não haja esse sentido de afastamento, mas o historiador François-Olivier Touty considera já que estas matracas podiam ser utilizadas não para afastar, mas para atrair esmolas, substituindo de certo modo a voz destes doentes que, devido à doença, podia já ser rouca e não ser tão audível como seria de esperar. E, portanto, a matraca podia ter essa outra, a função contrária, ao fim e ao cabo, daquela que tem sido transmitida, sobretudo desde o século XIX, lá está, quando se construíram os mitos mais pejorativos relativamente a estes doentes. Bom, mas no fundo e na prática, na Idade Média, qual era exatamente a diferença, se existissem, não é? Entre marginais e pobres? O conceito de marginalidade não existe para a Idade Média, é um conceito com este sentido de que vamos falar relativamente recente, surge nos anos 60 do século XX, quando se começa a aplicar às margens da sociedade, não é? Que fazendo uma metáfora do espaço aplicado à sociedade, a todos aqueles que são expulsos do seu centro para as suas margens, daí que haja esses grupos sociais designados como marginais nesta historiografia mais recente, digamos assim, portanto desde os anos 60, 70 do século XX. E é um conceito que abarca uma grande variedade de situações na Idade Média, uma grande miríade, digamos assim, de pessoas que se podiam considerar marginais. É diferente do pobre, o marginal é diferente do pobre, assume uma conotação sobretudo negativa, já vimos que o pobre pode ter um papel positivo na sociedade, uma vez que este tinha, de facto, um valor espiritual para a Igreja, sobretudo, e então diferente do marginal, que era visto como negativo, não é? Tinha uma conotação muito mais pejorativa. Claro. Enquanto o pobre estava integrado na sociedade, de alguma forma, uma vez que não era responsável pela sua condição, também desempenhava o tal papel essencial na salvação espiritual dos mais ricos. O marginal, como o próprio nome indica, era então aquele que se encontrava nas margens da sociedade, na sua periferia. São marginais todos aqueles que tinham comportamentos ou características que não se coadunavam com as regras de organização da vida cotidiana medieval e com os hábitos da coletividade, não é? Onde estavam integrados e que, portanto, isso ditava o seu afastamento do centro. E esta marginalidade está diretamente relacionada com a exclusão, o momento em que o indivíduo, devido aos seus comportamentos desviantes, era expulso da sociedade, onde até aí estava então integrado ou era marcado com sinais
que o identificavam como um proscrito, como alguém que estava fora da sociedade. E podemos identificar como marginais vários grupos da sociedade, mas o Jacques Le Goff, o historiador francês que se dedicou aos estudos medievais num sentido até bastante lato, alerta para os riscos de se fazer da marginalidade aquilo que eles chamam um contentor genérico, onde cabe tudo e mais alguma coisa, para onde vão todos aqueles que se afastam da sociedade. Então é muito importante definir os contornos da marginalidade, pôr em evidência as motivações da exclusão, aquilo que levava a que a sociedade expulsasse do seu centro estes indivíduos. Entre os fatores que podiam ser mais propensos a esta marginalização, encontra-se, por exemplo, o abandono do meio social ou familiar, que facilmente conduzia à errância e à própria viagem que conduz muitas vezes à errância. Também a fragilidade física e mental, aqui os leprosos são um dos exemplos mais evidentes. Claro. E, portanto, afastando-os, quer a fragilidade física, quer a mental, afasta estes homens ou mulheres do trabalho e, portanto, dos meios de subsistência. Também as profissões imorais, ilegais, desonrosas, que naturalmente não se coadunavam com os comportamentos definidos pela sociedade, pela Igreja, pelos poderes civis, que ocupavam muitas vezes bairros específicos dentro da cidade, daí também o conceito de marginalidade se aplica muito bem aqui em ligação com o espaço destes indivíduos. E depois todos os comportamentos indignos, seja a vagabundagem, seja a prática de crimes, sejam os falsos mendigos. E é aqui que, de certo modo, a marginalidade também se liga à pobreza, porque enquanto o pobre é involuntário, enquanto o pobre não é responsável pelas causas que levam à sua pobreza, estes falsos mendigos eram-no porque não queriam trabalhar, porque era mais fácil viver das molas dos outros. Então estes pobres, estes maus pobres, digamos assim, estes falsos pobres, eram marginais, ao contrário do outro pobre valorizado pela Igreja e pela sociedade em geral. Temos assim, entre os marginais medievais, os tais falsos pedintes, os vagabundos, as prostitutas também eram consideradas neste grupo, os doentes, nomeadamente os leprosos, estrangeiros e minorias religiosas, como é subejamente conhecido, tanto judeus e mouros, que podiam ser considerados marginais. E depois todos os bandidos e criminosos, naturalmente, também o eram. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. Temos andado a ver aqui esta assistência do ponto de vista da Idade Média, que é um período cronológico bastante longo, bem, neste caso apenas para a Idade Média portuguesa, que é sempre um pouco mais curta do que se olharmos, claro, para a Idade Média geral, mas neste caso, do ponto de vista cronológico, das instituições, da evolução, o que é que muda da Idade Média para a época moderna em relação à assistência aos pobres? Há de facto muitas diferenças, há uma alteração substancial, digamos assim, embora alguns aspectos se mantenham na continuidade, mas há o marco da reforma da assistência, coloca fim a este modelo assistencial medieval, marcado pela multiplicação e dispersão de instituições assistenciais. Uma mesma cidade podia ter dezenas de pequenos hospitais e albergarias que dificilmente conseguiam atingir todos os pobres ou praticar uma assistência efetiva e verdadeiramente eficaz em relação aos pobres que a eles acorriam, sobretudo naquele período de final da Idade Média de que falei há pouco, em que estas instituições começam a ser negligenciadas pelos seus administradores e, portanto, com bens dilapidados que já não conseguem responder às necessidades de assistência colocadas pelos pobres que a elas acorrem. Com a reforma da assistência nos finais da Idade Média, que vimos, começa efetivamente com Dom Duarte, embora já haja sinais anteriores,
mantém-se ao longo dos reinados de Dom Afonso V, Dom João II e termina com Dom Manuel I, há uma alteração de todo este modelo e começam a ser substituídos estes pequenos hospitais por grandes hospitais nas principais cidades dos reinos. Estes reis, e será sobretudo com Dom Manuel, estes reis pedem autorização ao Papa para unir os pequenos hospitais, portanto, os rendimentos dos pequenos hospitais num só, de maiores dimensões, capaz de dar uma melhor resposta na cidade onde estão enquadrados, cidades como Coimbra, como Évora, Lisboa, que começam a ter grandes hospitais para servir esta clientela de pobres e doentes. Ao mesmo tempo, começa-se a medicalizar a assistência. Ou seja, aquilo que eu tinha dito ao início, que estes hospitais não se destinavam a tratar e a curar os doentes, começa a alterar-se nestes finais de Idade Média, ao longo do século XV em particular, quando se começam a introduzir alguns cuidados e terapêuticas nos hospitais, ou os hospitais a terem como seus funcionários ou a contratarem externamente físicos e cirurgiões para tratar os seus doentes. É o Hospital da Confraria dos Clérigos de Montemoro Velho, que em 1495, no seu compromisso, diz já que os hospitais se destinam a tratar e curar os doentes. Já há aqui uma alteração substancial dos objetivos destas instituições. E depois os grandes exemplos, quer o Hospital das Caldas, quer o Hospital Real de Todos os Santos, fundado por Dom João II na cidade de Lisboa, que são os grandes exemplos agora da assistência moderna, fundados até por influência ou de acordo com os hospitais, os grandes hospitais de Siena e de Florença, que seriam grandes modelos assistenciais nesta Europa de finais da Idade Média, e são de facto grandes hospitais já com cuidados prestados aos doentes mais pobres. E depois surgem as misericórdias, que não me vou naturalmente alongar, mas que também alteram um pouco aquela ideia que tínhamos da confraria medieval, portanto criam surge uma nova instituição que preconiza a prática das obras de misericórdia, tanto corporais como espirituais, enquanto as restantes confrarias, aquelas de que falei, das confrarias medievais que prestavam a tal solidariedade aos mais pobres, começam a centrar-se em objetivos espirituais e não tanto em objetivos assistenciais, que começam a ser assumidos pelas misericórdias. Misericórdias sobre as quais, aliás, já aqui falámos num outro episódio, no episódio concretamente 34, para os ouvintes que quiserem puxar o podcast um bocadinho para trás. Mas temos focado aqui no exemplo português, não é? E, na verdade, o que é que se passa no resto da Europa para a mesma altura? Tens vindo a referir a alguns historiadores de outros países. Portanto, presumo que se saiba um pouco o que se passava noutras geografias, por exemplo, em França, quiçá em Castela. Quais eram exatamente as diferenças ou as semelhanças entre a assistência aos pobres nesses reinos e em Portugal? Acaba por haver muitas semelhanças, não é? As ideias circulam, estamos a falar de uma mesma matriz cultural e religiosa e, portanto, há de facto muitas semelhanças, mas talvez nos outros países, e muito em particular em França, alguns hospitais seriam já de dimensões superiores, mas não deixam de ser também muitos deles, e não haver esta assistência mais atomizada, digamos assim, mais dispersa por pequenos hospitais, que também resultavam da iniciativa particular, embora haja também depois a iniciativa dos poderes civis e a iniciativa dos poderes religiosos, que também determinavam a forma como estes pobres eram assistidos, inclusivamente em Avinhão, por exemplo, instituições ligadas ao poder papal, enquanto o papado esteve em parte sediado em Avinhão, e também muitas vezes uma assistência praticada que tem sido estudada noutras cidades, talvez porque as fontes também o permitem, uma assistência muito praticada junto às catedrais, pelos bispos, por instituições ligadas especificamente às catedrais das grandes cidades europeias. Nós temos vindo aqui a falar dos pobres como esta massa anónima, ou seja, no geral, mas é possível, através da documentação, reconstituir casos particulares, ou seja, conhecer-se percursos de vida, ou seja, estas histórias de vida de pobres, um pouco um retrato biográfico, isso é possível através das fontes medievais? E conheces algum desses casos? Em alguns casos sim, é de facto possível pelo menos dar um nome a estas pessoas, uma origem geográfica em alguns casos, muito em particular no caso dos leprosos, porque a documentação também é mais vasta e é possível aí sim estabelecer percursos
raros, mas alguns percursos de vida. Tenho sempre um caso na Gafaria de Coimbra de um menino que entrou muito jovem, ainda menor na instituição, ainda dependente do seu pai, e eu consigo depois perceber que ele casa já dentro da Gafaria, quando já tem até autonomia e independência para tratar dos seus próprios bens, o que não acontecia antes, que estava à responsabilidade do seu pai. No caso dos outros pobres, as fontes vão nos dando alguns nomes, algumas origens geográficas, embora seja muito difícil estabelecer de facto percursos de vida, uma vez que nós temos a documentação muito mais do ponto de vista dos poderes, produzida naturalmente por quem dominava a escrita e, portanto, pelos poderes, quem estava acima, e não tanto produzida pelos próprios pobres. Mas mesmo nessa documentação, por vezes, sabemos quem eles eram ou porque é que empobreceram. Dou sempre o exemplo de uma viúva de Coimbra que renuncia a um emprasamento de uma terra de uma das instituições religiosas da cidade porque estava viúva, estava também, eu penso que ela utiliza a mesma expressão, velha e cansada, e dependia já da caridade dos seus fiéis, dos seus vizinhos, portanto da comunidade que a rodeava. É uma pessoa que conhecemos e que percebemos a razão da sua pobreza, não é? Bom, e temos vindo a falar aqui sobre assistência, sobre pobres e, no fundo, como é que se estudam estes assuntos? Quais são as fontes que se utiliza para quem quiser estudar esta questão? Lembro-me que de início referiste logo os testamentos, desde, por exemplo, os de Dom Afonso Henriques e Dom Sancho. Os testamentos produzidos por particulares, mas também por membros da família real, são das fontes talvez mais ricas e essenciais para o estudo da assistência, até porque ainda temos, felizmente, muitos exemplares conservados nos arquivos, nos fundos das instituições monásticas e episcopais, eclesiásticas no geral, aliás, será mais correto, porque nos dão, lá está, os legados, dão-nos a conhecer os legados que as pessoas faziam nos seus testamentos, que destinavam seja aos pobres, seja aos leprosos, aos doentes, às instituições de assistência, quando elas já existem, e que permitem rastrear, por um lado, perceber como é que a sociedade lidava com estes problemas da pobreza, como é que enfrentava e procurava resolver, digamos assim. Por outro lado, permite rastrear e conhecer algumas instituições que não surgem em mais nenhuma documentação, por exemplo, e conseguimos ali saber datá-las, saber que naquela data precisa existiam em determinada cidade ou vila. Além dos testamentos, existe ainda alguma documentação produzida pelas próprias instituições de assistência. O caso da Gafaria de Coimbra é sempre, também estudei, também conheço melhor, talvez por isso, mas é um exemplo que eu diria quase paradigmático, uma vez que ainda existe o fundo da documentação produzida pela instituição, e então conseguimos reconstituir o seu património através dos contratos de emprasamento, de aforamento, de arrendamento, também através de um conjunto de sentenças em que a Gafaria entra como uma das partes, porque tem queixas a apresentar, seja contra senhores nobres, seja contra alguns dos leprosos que não cumpriram as cláusulas do regimento, seja inclusivamente contra o rei, em algumas situações mesmo, e depois os próprios compromissos, regimentos de confrarias, que foram inclusivamente reunidos num volume dos Portugalia Monumenta Misericordiarum, que é uma fonte fundamental para o estudo destes assuntos na Idade Média, onde, além dos compromissos, foram reunidas cartas régias relativas a estes assuntos. Portanto, também a própria documentação produzida pelo Poder Régio e que se encontra registada nos seus livros de chancelaria, também nos dá a conhecer como é que funcionavam estas instituições, qual o papel do Poder Régio nestas instituições e, portanto, são fontes por vezes um pouco dispersas, mas que reunidas nos dão um quadro relativamente completo da prática da assistência na Idade Média. Bom, foi realmente uma longuíssima viagem e o episódio já vai também longo para conseguirmos compreender o que eram estes pobres, o que era esta assistência há tantos séculos atrás, e nós pedimos sempre aos nossos convidados quais são as suas sugestões de leitura para quem quiser saber um pouco mais. A nossa sugestão vai ser obviamente a tua tese de doutoramento, intitulada Assistência em Coimbra na Idade Média, Dimensão Urbana, Religiosa e Socioeconómica, séculos XII a XVI, que está disponível online no repositório da Universidade de Coimbra, e nós deixamos
deixamos o link para todos os nossos ouvintes. Mas para quem quiser saber mais do teu ponto de vista, o que é que recomendas? Bom, recomendo em primeiro lugar um livro de pequenas dimensões de Maria José Ferro Tavares, já de 1989, mas que continua a ser uma obra imprescindível e até sucinta, portanto que faz uma síntese muito boa do que era a pobreza e a morte em Portugal na Idade Média, que é precisamente o seu título, Pobreza e Morte em Portugal na Idade Média, e que define o pobre na Idade Média e apresenta as principais instituições de assistência medievais, mas também o papel dos particulares, peço desculpa, na assistência a estes pobres e estes doentes na Idade Média. Aconselho depois uma obra mais recente, publicada pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, já de 2020, sobre o Hospital Real de Todos os Santos, Lisboa e a Saúde. É uma coletânea de dezenas de artigos, de capítulos sobre o Hospital Real, mas que faz também uma abordagem ao período anterior à fundação do hospital e, portanto, dá-nos a perspectiva medieval da assistência, muito centrada em Lisboa, naturalmente, mas sendo uma obra recente, contempla também já os aspectos mais recentes da historiografia e dá também até uma perspectiva depois da assistência na época moderna, com essa vantagem de dar a conhecer o período anterior e também como é que se processou a reforma da assistência nos finais da Idade Média. E depois desta viagem pela assistência aos pobres durante o período medieval, cabe-me agradecer-te, Ana Rita, por te teres juntado a nós neste nosso estúdio virtual e partilhares connosco este teu conhecimento. Portanto, da nossa parte, muito obrigado. Muito obrigado, Rita. Muito obrigada eu também pelo vosso convite e por este momento. E por hoje é tudo neste nosso episódio número 92 do podcast Falando História. Já sabem, se quiserem contactar-nos, podem fazê-lo através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com. E, como é hábito, a edição de áudio foi de Marco António. Por hoje é tudo, vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História. Ana Rita, obrigado, antes de mais. Sim. Porque é a primeira vez que a palavra vagabundagem E depois todos os comportamentos indignos, seja a vagabundagem, seja a prática de crimes. é dita mesmo para entrar no programa. Não é que não tenha sido já dita várias vezes nestas gravações. E até já ficou gravado, ok? No entanto, esta é mesmo para ficar, que é a primeira vez e eu acho fofo. Antes de mais, check, acho podes fofo. pôr um check. Obrigado. Check. Portanto, vagabundagem, finalmente dito neste programa ou nestas gravações para ficar. Para ficar. Alguém com qualidade para o dizer.